Nosso evangelho de hoje é Marcos 1, de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Primeira questão importante aqui é que Jesus certamente conhecia a família de quem fazia parte do seu discipulado. Ele se misturava com seus discípulos, abraçava a família de cada um, fazia o bem a quem dele necessitasse naquela família e a todos manifestava a urgência da missão evangelizadora, expressa no gesto do serviço, justamente o que aconteceu com a sogra de Simão, Pedro. Uma vez livre do seu problema físico, colocou-se à disposição de Jesus e dos seus discípulos, servindo-lhes certamente com muita fé e alegria. Antes, ele se encontrara na sinagoga, onde libertou um homem do domínio de Satanás. Agora, ele se encontra na casa de Simão, onde liberta uma mulher atormentada por uma febre que para os antigos era sinal de ação maligna. Em lugares diferentes, Jesus deu sinal de que não entra na lógica do preconceito de valorizar o homem em detrimento da mulher ou o contrário. Sua missão abrange a salvação de todos. Em seguida, convém notar que a libertação realizada por Jesus conduz a uma vida nova de adesão absoluta a Deus e de serviço ao seu reino. Um outro dado importante é que Jesus sempre toca, pega na mão e ajuda a se levantar. De fato, ele se misturou conosco. Com isso, Marcos mostra um sinal do batismo, pois quem se liberta e crer verdadeiramente, levanta-se para uma vida nova. Num segundo momento, muitos doentes foram a Jesus. Já era tarde, ao anoitecer, Jesus curou a todos e expulsou demônios. Aqui se revela a missão de Jesus para com todos. A casa de Simão tornou-se o lugar do encontro libertador. Se na sinagoga havia o conflito, aqui reina a paz que liberta e salva. Quanta alegria foi colocada nas mentes e corações daquela multidão curada e livre dos demônios. A casa de Simão é sinal da igreja, que deve ser o lugar vivificador da fé, propagador da esperança e salvífico no amor e na verdade. A igreja, grande família dos filhos de Deus, deve expressar a doação verdadeira de Cristo, se serva a serviço do servo para o bem do povo de Deus e daqueles que desejam uma orientação e um acolhimento verdadeiro,
uma vez que ela possui o mesmo poder de sua cabeça. A Cristo se identifica com o seu corpo, com ele forma um todo. A Igreja é inseparável de Cristo. Uma terceira questão é que Jesus proíbe os demônios de falarem sobre quem ele é. Pela segunda vez, Marcos retoma esse tema. Para alguns estudiosos, trata-se aqui de uma espécie de segredo messiânico, isto é, não se revelar antes que Jesus é o Messias, uma vez que poderiam interpretá-lo de forma política, prescindindo daquilo que ele é verdadeiramente. Tal segredo messiânico, tão querido de Marcos, será revelado somente na cruz. Por outro lado, é possível perceber que os demônios são mostrados no texto como quem está perdido, como quem perdeu uma guerra, como quem está em retirada, porque chegou o verdadeiro guerreiro, alguém verdadeiramente forte, absolutamente poderoso. Jesus não só os expulsa, como também os impossibilita de falar alguma coisa sobre ele. Ora, calar o outro é sinal de autoridade sobre ele. Depois, não são os demônios que devem dizer quem é Jesus, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Os demônios mentem em vista de si mesmos e da derrota do homem. Somente quem tem fé e está cheio do Espírito Santo pode falar quem é Jesus. O que aconteceu após a ressurreição? Os demônios sabiam quem ele era, mas não tinham a intenção de falar a verdade. Pelo fato de serem maus, enganadores, mentirosos, inimigos do próprio Jesus. Uma quarta questão é que Jesus sempre se retira para um lugar deserto, pois precisa ficar sozinho com o Pai e o Espírito Santo. A oração é o momento de ficar com Deus e todo para Deus. Durante o dia está com o Senhor e para todos. À noite está com Deus e totalmente para Deus, mas sem deixar de se preocupar com todos. A oração é a coluna vertebral da alma. Sem uma verdadeira vida de comunhão com Deus, enquanto o mundo dorme, é impossível continuar firme na estrada da libertação. Jesus revela aos seus a importância de serem completamente voltados para o Pai, absolutamente decididos na oração e firmes no propósito de jamais afastar-se da contemplação de Deus. Somente assim, o discípulo encontrará forças para a continuidade da árdua missão evangelizadora que deve chegar a outras aldeias, isto é, a outros povos, nações, a toda a humanidade. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Mateus 28:19. Jesus é tentado pelo diabo a se deixar conduzir pela popularidade. Na primeira vez que os discípulos falam com Jesus, já manifestam suas fraquezas, ignorâncias e instrumentalização do mal mediante uma forma de pensar presa aos ditames mundanos. Todos estão te procurando. Marcos 1, de 36 a 37. O inimigo aponta sempre contra Jesus, quer destruí-lo a qualquer custo, deseja ardentemente colocá-lo contra o projeto do Pai, tenta estimular um interesse determinado pela lógica do mundo decaído em Jesus, usando pessoas próximas, ideias, situações diversas. O Satanás não dorme, procura usar todos os meios possíveis para tornar inútil o querer de Deus. Por sua vez, Jesus vence essa tentação de popularidade, dos aplausos, de um messianismo político, entregando-se totalmente à vontade do Pai e fazendo de sua vida um dom de libertação que passará pela total entrega de sua vida. Ele não se afastará da cruz pela qual salvará o mundo. Os discípulos são chamados à mesma entrega de si. Cabe a eles seguirem pela mesma estrada de doação, desapego, lucidez fiducial, desprendimento total quanto ao anúncio do Evangelho. Ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios 9:16. O Evangelho deve ser pregado com liberdade.
mesmo sendo escravo de todos, não em vista de si mesmo, não por glórias do mundo, mas por obediência à vontade de Deus, que torna cada discípulo um verdadeiro instrumento da salvação por ele oferecida em Jesus Cristo. A gratuidade da missão é característica própria da ação de Jesus Cristo entre nós. Os discípulos devem agir de tal modo que a palavra privilégio seja banida da linguagem deles como se fosse uma praga satânica. A única honra procurada pelos que se entregam a Jesus é a sua missão. É justamente a de ser discípulos dele. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.